Oi, pessoal. Ontem foi o dia do nutricionista e hoje eu quero responder algumas dúvidas sobre carreira que eu recebi ontem e que eu costumo já receber há um tempo. E como de dia corrido, às vezes, enfim, eu nunca contei, né? Muita gente me pergunta se quando eu escolhi o vestibular para nutrição, se eu já sabia que eu queria fazer. E a resposta é não, né? Na verdade, o meu vestibular foi um tanto confuso. Eu fiz prova para a Unicamp, para a área de engenharia de alimentos, fiz prova para biologia, para o fundão, fiz nutrição para a UERJ, para a Unirio e farmácia para a UF. Então vocês podem perceber como eu tinha assim uma clareza do que eu queria. Na verdade, há 20 anos atrás, a nutrição era bem menos falada do que é hoje. Então, eu nem sabia muito bem o que eu ia estudar e muito menos que eu queria ser nutricionista clínica, tá? Eu acabei passando para todas as universidades, né? Fiquei insegura de ir para a Unicamp, porque eu era muito pequena, muito jovem ainda. E depois eu fui, enfim, fazendo alguns descartes. Comecei tanto a UERJ quanto a Unirio, fiz o primeiro período nas duas universidades. E acabei optando pela UERJ porque, na época, era uma universidade que tinha muito apoio à pesquisa. E no primeiro período mesmo eu já consegui ingressar no laboratório de pesquisa de fisiologia do desenvolvimento, onde eu trabalhava com desnutrição e obesidade. Então aquilo já me encantou de primeira. Então eu já pensei em fazer outros cursos sim, antes, mas logo que eu entrei para a graduação, acho que foi um amor à primeira vista. E eu acabei me apaixonando pela nutrição ainda no primeiro período, né? Quando eu entrei para a graduação e comecei a fazer disciplinas básicas enfim, fisiologia, bioquímica, anatomia, eu acreditei, né, naquele momento que a nutrição clínica era a minha primeira escolha dentro das áreas da nutrição, tá? Tanto que, assim, acho que tem um pouco a minha iniciação científica ter sido dentro de um laboratório que estudava obesidade, alterações cardíacas. Então, eu estudo a área de cardiometabolismo desde 2000, né? Então, vocês podem entender que eu acredito, né, que essa oportunidade que eu tive na época com o professor Aníbal, enfim, toda a equipe do laboratório proporcionou aí essa trajetória, né? Se eu já pensei em me dedicar a um nicho de pacientes, acho que não, né? Então, mesmo antes de eu ser mãe da Ana e do Tom, eu coordenei a primeira pós-graduação na área de materno-infantil pela Gama Filho. Então, eu já me desdobrava aí dentro da área clínica nos diferentes nichos. Até hoje, com 16 anos de formada, 15 anos de formada, eu nunca tive a intenção de fazer um nicho de atendimento. E acaba que o nicho, ele acabou meio que se formando porque as pessoas que chegam até aqui no consultório querem uma nutrição baseada em evidência, talvez esse seja o nicho. Então, um atendimento centrado no paciente, pautado nas maiores evidências e distante dos modismos, é o que os meus pacientes, objetivo principal. E daí, alguns atrelados a emagrecimento, outros atrelados a questões digestivas, outros atrelados à área de saúde materno-infantil, tá? Então, outra questão, eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas outra questão que eu recebo muito, se eu me senti insegura no início dos atendimentos, sim. E já falei pra vocês e repito aqui, até hoje, quando eu atendo, ainda me dá um frio na barriga quando eu leio aquela anamnese, né, que o paciente envia antes e tem algumas comorbidades, algumas situações clínicas complicadas. Quando é criança, às vezes eu recebo erros inatos que eu não conheço e daí eu tenho que pesquisar, eu tenho que ligar para o pediatra antes da consulta. Enfim, então, não digo que eu tenho insegurança hoje, não tenho, já tive, mas eu ainda tenho um frio na barriga porque cada paciente, ele tem uma história de peso, ele tem uma história alimentar, ele tem uma história de preferências, de cultura. Então, é sempre uma novidade, esse novo paciente que senta na minha frente, ele é sempre um atendimento totalmente novo. Então, isso gera algum tipo de frio na barriga, mas eu ainda acho que com as ferramentas e com todo o estudo, né, ao longo desses anos, isso me dá essa base clínica que deixa o atendimento sólido, né?
Então, e que isso é importante para gerar uma confiança no paciente, tá? Uma outra questão que eu acho legal de comentar aqui, que como eu comecei a atender, eu atendia tipo um paciente por mês, era aquilo que tinha, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nem smartphone, nem WhatsApp, enfim. O marketing era muito mais marketing de boca a boca. E eu atendia 1, 2, depois 3, depois 10 pacientes por mês, então a evolução do meu consultório, ela sempre foi muito sólida, muito lenta e muito sólida, né? Então isso me permitiu que eu estudasse muito sobre aquele caso, aquele paciente, tá? Então o primeiro jejum intermitente que eu atendi foi em 2005. Não era um jejum, era o jejum pelo Ramadã, e eu tive que estudar o jejum em 2005, que foi o ano que eu me formei. Então assim, a gente não tem que ter pressa em ter um consultório de sucesso e atender, sei lá, 100 pacientes por mês, né? Eu nunca atendi e considero que eu tenho sucesso na profissão. Nunca atendi 100 pacientes por mês, eu acho que não, pelo menos. Também eu nunca medi, acho que o sucesso ele vem muito mais com resultado do que um número de pacientes, mas enfim. Em relação à pesquisa, como eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu sempre quis fazer docência, né? Logo depois eu fiz prova para professor, no terceiro período eu já era monitora, então essa veia da docência, eu acho que casa muito a clínica, a pesquisa e a docência, então esse tripé, ele está presente desde da graduação, né? E depois no mestrado, no doutorado. E eu tive uma grande oportunidade de fazer pesquisa clínica, né, com os seres humanos e com alimentos funcionais dentro do Instituto Nacional de Cardiologia, em uma parceria que foi fomentada pela professora Glorimar Rosa e o Instituto, e a professora Gláucia Moraes, e eu consegui, enfim, orientar a pessoas que hoje são grandes amigas minhas, como a Graziele Guggenin. Então, eu acho que tem um caráter aí, enfim, emocional, sentimental e de muita gratidão. E acredito muito nesse tripé. E acho que o professor ele tem que buscar isso, eu não acho que tem que dissociar, não. A minha intenção dentro da escola é diminuir essa lacuna de pesquisa para prática clínica. A gente tem que aproximar isso. E uma outra questão, tem várias perguntas que eu queria responder, está ficando muito longo o vídeo, mas algumas pessoas me perguntam: Anne, como que você mistura a vida social dentro do seu Instagram profissional? Eu acredito, eu tenho uma verdade, que é uma coisa que eu acredito, né? E eu acredito na saúde, eu acredito que é isso que a gente tem que promover. E o que está na minha rede social não é uma marca, não é a marca da Anne, é a Anne, não vou falar que é nua e crua, mas é a Anne simplesmente que está na pesquisa, que está na docência, que está na prática clínica. Então eu nunca exponho paciente nenhum, eu não exponho casos, eu tento trabalhar da forma mais ética possível, mas eu gosto de trazer o que tem de verdade ali. Tem uma mãe que às vezes está um pouco ausente, gostaria de estar mais presente, né? Tem uma pesquisadora que poderia estar full na pesquisa, mas eu acredito que as grandes respostas estão dentro da clínica. Então, enquanto eu conseguir juntar esses 3 pilares e, enfim, casamento e filhos, eu vou fazer. E o que eu tento trazer nas mídias é a Anne, simplesmente. Não é a marca da escola, nem nada disso. Por isso que eu não tenho pretensão em separar Insta profissional e Insta pessoal, tá? Então, enfim, depois eu gravo outro vídeo para continuar aqui respondendo. Eu espero que você tenha gostado e se ficou alguma dúvida, me fala. Se você quiser saber mais alguma coisa, põe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? E feliz dia para os nutricionistas que a gente tanto admira. Um beijo.